Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim fazer um vídeo muito especial respondendo as perguntas de vocês. Essa semana, no dia 26 de maio, o Livre em Livros completou 2 anos de vida. E é exatamente por isso que eu pensei em que vídeo que eu poderia fazer uma coisa um pouco mais diferente, mais interativa com vocês. E resolvi responder algumas perguntas que vocês deixaram para mim lá no Instagram do Livre em Livros. Então, vamos lá! Eu vou começar já respondendo aqui a pergunta da Si Correia. Aliás, um beijo pra Sinara, que é uma grande amiga minha. Aliás, gente, se vocês não sabem, o sorriso que eu faço no final do vídeo é graças a ela. Ela que apelidou de Sorriso do Coringa há muitos anos atrás no colegial e tá aí até hoje. Mas a curiosidade dela é se vai ter vídeo de autores que escrevem em português. E é claro que vai. Eu já falei aqui de alguns desses autores, como o José Saramago, Santiago Nazarian, mas eu já tenho pautas prontas para falar um pouco mais de literatura nacional, principalmente. E esse, na verdade, é um erro meu, eu sei disso, que eu não leio tantos autores nacionais assim, mas eu estou tentando remediar isso, lendo mais autores nacionais, conhecendo um pouco mais da nossa cultura, e já tem pauta pronta, só tá faltando gravar, então não se preocupe que sim, terá vídeos aqui de autores que escrevem em português. As próximas perguntinhas que eu resolvi responder, elas seguem meio que uma linha temporal. Por exemplo, o Al.Jor, ele perguntou: qual o primeiro livro que você leu ou se lembra de ter lido? E é complicado porque eu lia muito na minha infância, então não lembro exatamente, o primeiro foi esse. Mas eu lembro que eu adorava uma coleção, assim, de contos e fábulas chamado Reino da Fantasia. E eu tinha vários volumes em casa. Mas o que eu acho que me marcou mais, e por isso eu sempre considero o primeiro livro que eu li, foi A Pequena Vendedora de Fósforos. Acho que foi o primeiro livro que teve, assim, um plot twist, que foi para um lugar que eu não imaginava. Então ele me marcou demais. E eu considero, assim, o primeiro livro que eu me lembro de ter lido na vida. Já a próxima pergunta veio da Gláucia Velascuz. Aliás, um beijão pra Gláucia, pro Micael, pra Mariane. E se você nunca viu o canal Alegria Literária, eu vou deixar aqui na descrição pra você conferir. E aí a Glau perguntou: com quantos anos começou a ler e como foi inserida nesse universo da literatura? Bom, pode parecer muito precoce, mas eu comecei a ler com 3 anos e meio. Mas eu vou explicar. Quando eu era bem novinha, e na minha casa tinha aquele monte de enciclopédia, eu adorava tirar um dia para ficar simplesmente olhando, folheando e tentando entender o que aquilo queria dizer. E como a minha mãe foi professora de pré-escola por muitos e muitos e muitos anos, eu pedi para ela me ensinar, porque eu queria muito poder aproveitar aqueles livros que tinham em casa. Eu tinha muito essa curiosidade que eu queria saber ler. Então, os mesmos caderninhos de exercícios que ela fazia para os alunos dela, ela fazia para mim, ia me ensinando, e foi assim que eu aprendi a ler com 3 anos e meio. Já como eu fui inserida nesse universo da literatura, no começo, lógico, foi através de fábulas, aquela coisa que a gente já conhece, depois de um tempo livros infantis. Aí veio os gibis, Turma da Mônica, que eu amava. Eu lembro muito da biblioteca municipal da minha cidade natal, que era Araraquara, em São Paulo, e tinha aí a parte para adultos e a biblioteca infantil. E aí eu ia lá direto, quase todo dia. Eu pegava um livro, e aí no caminho para casa eu já tinha terminado esse livro, só que a biblioteca já tinha fechado, então eu não podia voltar, tinha que esperar o dia seguinte. E também eu trocava muitos gibis. Você leva 4 gibis, você pode pegar 4 gibis. E aí, lógico, depois veio aqueles livros mais infanto-juvenis, como, por exemplo, Harry Potter. Não tem como não mencionar, porque Harry Potter foi extremamente importante na minha vida como leitora. E eu acho que foi aí, o primeiro passo para uma vida cheia de leituras incríveis. E a última curiosidade que eu vou responder aqui é da Bia Mandelli. Aliás, um beijo pra Bia. A Bia, eu conheci ela na faculdade de letras, então ela sabe muito bem como é que é ser um profissional de letras. E ela também me acompanha diariamente, me dá muita força. E aí ela perguntou: como você consegue ler tantos livros assim? E quando começou a conseguir ler com essa frequência? Bom, eu realmente leio muito, Esse ano, até agora, finalzinho de maio, eu li 50 livros. Mas lembrando, gente, que literatura não é uma competição, a gente não tá aqui
é a pessoa que leu mais, é mais leitor, não tem nada disso. É porque realmente eu amo ler. Mas eu consigo ler tantos livros exatamente porque eu dedico a maior parte do meu tempo a isso. O meu maior compromisso é com o Livre em Livros, tanto no Instagram, quanto aqui, quanto no Facebook. Então, para ter sempre novos conteúdos, eu preciso consumir literatura com frequência. E é mais ou menos isso. Eu geralmente concluo aí de 2 a 3 livros por semana. Mas é porque eu tenho realmente muito tempo aí livre para poder me dedicar a isso. Então eu sei que é bem mais complicado para alguém que sai, que vai trabalhar fora, que tem que pegar ônibus lotado no meio de uma pandemia, sabe? Tem que chegar em casa, que tem que cozinhar, que tem que cuidar da casa. Eu entendo que nesses momentos aí a gente lê quando dá. Mas a última pergunta dela, que é quando eu comecei a ler com essa frequência, é algo, na verdade, muito interessante, porque tem a ver com a faculdade de letras. Eu lia bastante conforme eu fui crescendo, como eu já falei, só que começa a ter aí muitas provas na escola, aí tem colegial, tem vestibular, tem faculdade. E na faculdade de letras você tem que ler muito. E quando eu digo muito, é muito mesmo. Enquanto geralmente na maior parte dos cursos você lê aí textos teóricos, na faculdade de letras você tem que ler o texto teórico e o livro em si, né? O material original, a obra. Então você tá lendo o tempo inteiro. O que acontecia é que aí quando eu tinha uma folga, tinha férias, eu não queria ler, eu tava cansada. Eu queria jogar videogame, eu queria assistir série, eu queria ficar no computador. E foi assim durante a faculdade. E aí quando a faculdade terminou e eu me formei lá no começo de 2015, eu desenvolvi uma ressaca literária. Eu não aguentava mais ler. Então mesmo depois da faculdade ter terminado e eu ter tempo pra ler, eu simplesmente não queria. Então aí por uns bons anos, eu li aí 1 ou 2 livros por ano, mas nada que me prendesse, sabe? E aí agora eu vou falar aqui algumas obras que mudaram a minha vida no sentido que me fizeram voltar a ter todo esse amor que eu tinha pela literatura. E tudo isso aconteceu em 2018. 2018 foi o ano fatídico. Porque, como eu disse, eu até lia 1 ou 2 livros por ano, mas eu não tinha, lógico, essa frequência que eu tenho hoje em dia. E aí eu já assistia muitos booktubers e eu via eles falando bastante sobre um livro chamado Caixa de Pássaros, do Josh Malerman. Fiquei curiosa, vi que era um thriller, falei assim, vou ler. Eu comecei a ler o Caixa de Pássaros numa madrugada e eu terminei ele no dia seguinte. Foi um livro que eu devorei. E como ele é um livro, assim, que vai tratar de que o mundo foi invadido por alienígenas, só que esses alienígenas, se alguém olha pra eles, essa pessoa enlouquece completamente. Acaba matando quem tá ali do lado dela, acaba se matando. Então ninguém sabe exatamente como essas criaturas se parecem, mas todo mundo sabe que você não pode olhar pra fora, porque tá lotado, né, desses alienígenas, e isso com certeza vai te levar à loucura. É uma coisa bem Lovecraft. E aqui a gente vai acompanhar a protagonista, que é a Mallory, em 2 linhas alternativas aí do tempo. Uma do passado, quando teve essa invasão e o mundo enlouqueceu, e uma de agora, em que ela tem 2 filhos e ela, lógico, mora num lugar totalmente isolado, fechado, e ela resolve sair daquele ambiente com os filhos para tentar encontrar aí um lugar que dizem que as pessoas estão se reunindo. Só que foi um livro assim tão imersivo para mim. Como eu disse, né, eu comecei a ler numa madrugada, e aí começou a amanhecer, e pela cortina entrou um raio de sol. Na hora, eu me joguei pro lado, cobri os olhos com o braço, e puxei a coberta pra cima da cabeça, porque eu falei assim, eu não posso olhar pra fora, eu não posso. Então, gente, foi esse nível de imersão pra mim. E eu li ele muito rápido. E aí, ele fez com que eu tivesse essa sede de buscar outros livros. E foi aí que eu voltei a ler Agatha Christie. Eu tinha lido alguns livros da Agatha Christie lá no comecinho da minha faculdade, mas depois de Caixa de Pássaros eu queria, assim, um mistério interessante para ler e, lógico, lembrei de Agatha Christie e fui ler aí o livro mais famoso dela, creio eu, que é o E Não Sobrou Nenhum, que vai falar sobre 10 pessoas que foram convidadas para ir para uma ilha. O que elas não sabem é que, na verdade, elas estão ali por crimes que elas cometeram e que elas saíram completamente impunes. E o pior, tem um poema ali na parede chamado E Não Sobrou Nenhum, que vai contando como tinham 10 pessoas, e aí algo aconteceu com uma e sobraram 9, e aí algo aconteceu com outra e sobraram 8, e por assim vai.
E as pessoas ali começam a morrer exatamente daquela forma que o poema descreve. E apesar de eles procurarem a ilha toda, eles não encontram mais ninguém. Eles estão presos ali porque tem uma maré muito alta e eles percebem que um entre eles é o verdadeiro assassino. Foi outro livro que eu devorei, ele é um livro aí de 400 páginas, eu acho, que eu também li, assim, acho que em 3, 4 dias no máximo. E eu acho que esses 2 livros foram os responsáveis por me fazerem perceber como eu amava ler. Sabe, como ler era algo imersivo, como ler era algo que me fazia bem. E a partir daí eu comecei a ler, devorar livro após livro e eu não parei mais. E aí no começo de 2019, eu comecei a postar assim umas resenhas bem curtas lá no meu próprio Instagram, porque eu tinha essa necessidade de falar sobre os livros que eu li, de falar o que eu tinha gostado, o que eu não tinha gostado tanto. Mas aí surgiu também a necessidade de existir uma troca, de eu poder conversar com pessoas que também gostaram daquelas histórias ou que estavam interessadas naquelas tramas. E aí, em 26 de maio de 2019, eu resolvi criar aí o Instagram do Livro em Livros, que foi quando eu resolvi aí fazer essa loucura que eu falo de fazer resenhas de todos os livros que eu li, começando em 2019, e postar aí diariamente sobre literatura, e não parei mais. E é exatamente por isso que eu quero agradecer. Eu sempre agradeço lá no Instagram, mas eu quero agradecer aqui cada um de vocês que me segue, que me dá esse apoio, porque é algo que demanda muito tempo, dedicação, carinho, trabalho, e não é fácil. Ser professor, por exemplo, eu já fui professora, então eu sei que professores não são valorizados. Já trabalhei com tradução, que também não é tão valorizado assim. Já trabalhei com revisão, que também não é. E lógico, falar sobre literatura na internet é algo super desvalorizado. Para vocês verem, eu leio os livros, eu escrevo as resenhas, eu produzo os posts, eu gravo os vídeos, eu edito os vídeos, eu tiro as fotos que precisam ir para cada post, eu edito cada uma dessas fotos. Então, esse é um trabalho sim, e é um trabalho que exige bastante. E eu falo que eu tenho muita sorte, primeiro de ter aí o meu marido, o Matt, e a minha família, né, principalmente meus pais, que me apoiam muito nessa jornada que eu resolvi trilhar. E lógico, vocês, porque vocês são a força motriz por trás de tudo isso. O Livro em Livros, ele só existe por causa de vocês, porque vocês estão aqui, porque vocês acompanham o Instagram todo dia, porque vocês curtem o vídeo, porque existe essa troca entre a gente. E mais uma vez quero agradecer aí aos booktubers que me incentivaram, que foram assim inspirações para mim para começar a fazer isso. E as grandes amizades que eu fiz ao longo desse tempo, não só que eu fiz, mas que eu fortaleci no Livro em Livros. Então, assim, eu só queria agradecer esses 2 anos em que vocês têm me acompanhado e, claro, ainda teremos muitos e muitos e muitos e muitos anos pela frente. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham sanado aí algumas curiosidades que vocês têm sobre mim. Se você tiver qualquer outra curiosidade, não esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, porque lá você tá sempre em contato comigo, eu tô sempre respondendo, a gente vai conversando. Curta esse vídeo, isso ajuda a fazer com que o vídeo vá para mais pessoas. Se tiver qualquer perguntinha também, comente aqui embaixo, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Livro em Livros e ative as notificações, porque você sabe que toda sexta-feira tem vídeo novo por aqui. Então a gente se vê na semana que vem.